A realização do seu desejo será alcançada conforme você assumir o sentimento do desejo realizado. Olá, que bom te ter por aqui. No vídeo de hoje eu quero ler um pequeno trecho deste livro aqui, O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. E a partir deste texto, a partir deste entendimento, eu quero te trazer uma outra percepção do mundo, das coisas ao seu redor, da sua vida, dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus objetivos. Eu quero te trazer uma visão onde a realização dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus desejos se torna muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais possível, porque você passa a assumir o controle sobre a sua vida, a assumir a criação da sua realidade. Porque, como diz aqui na primeira linha, o mundo não pode mudar até que você mude a sua concepção sobre ele. Ou seja, o mundo o mundo reflete exatamente aquilo que você acredita sobre ele. Cada pessoa cria a sua própria realidade. Por mais que você esteja com outra pessoa junto a você, no mesmo lugar, você tem uma visão sobre a vida e isso cria a sua própria realidade, porque você tem seus próprios pensamentos, seus sentimentos, as suas interpretações, você coloca a sua atenção em certos pontos e a outra pessoa teve outras experiências na vida, tem outras crenças, tem outros pensamentos, outros sentimentos, coloca o foco, a atenção dela em outros pontos. E isso cria uma realidade particular para cada um. Então eu quero ler aqui, é na página 366, onde diz o seguinte: o mundo não pode mudar até que você mude a sua concepção sobre ele. Como dentro, assim é fora. Todas as nações, bem como as pessoas, são apenas aquilo que você acredita que elas sejam. Todas as nações, bem como as pessoas, são apenas aquilo que você acredita que elas sejam. Não importa qual seja o problema ou onde ele esteja, e não importa quem diz respeito. Você não tem nada a mudar a não ser você mesmo. E você não tem nenhum oponente e nem assistente para que esta mudança se realize em você. Você não tem nada a fazer além de convencer a si mesmo sobre a realidade daquilo que você deseja fazer acontecer. Ou seja, você não tem nada a fazer além de convencer a si mesmo sobre a realidade daquilo que você deseja fazer acontecer. Entenda o seguinte: apenas você é capaz de mudar a sua realidade através das suas próprias decisões. Quando você tem clareza do que você quer, de qual é o seu objetivo, e você tem certeza, você acredita que aquilo é possível para você, você consegue realizar aquilo. Mas não adianta você ter um objetivo, você ter um desejo, se você não acredita naquilo. Porque, como diz aqui, você não tem nada a fazer além de convencer a si mesmo sobre a realidade daquilo que você deseja fazer acontecer. Você não precisa provar para os outros, mostrar para os outros, fazer com que os outros acreditem que a sua transformação, que a sua mudança é possível. Não. Você precisa convencer apenas a si mesmo. E aqui entra, eu vou anexar um outro conteúdo sobre ser para ter. É isto que quer dizer. Primeiro você precisa ser para depois ter aquela realidade. Primeiro você precisa se sentir. Por quê? Ali como eu comecei o vídeo, a realização do seu desejo será alcançada conforme você assumir o sentimento do desejo realizado. O que quer dizer isso? Primeiro, você precisa entrar na frequência do seu desejo. Você só consegue
atrair para a sua vida, conquistar para a sua vida aquilo que você é consciente de ser. Tudo que está na sua vida hoje, tudo que está na sua realidade hoje, está congruente com a sua consciência de ser. Isso é algo muito profundo e isso é algo muito automático, eu diria, e muito sigiloso ao mesmo tempo. Você muitas vezes isso passa despercebido, você nem percebe que isso está acontecendo no seu dia a dia. Por exemplo, ontem mesmo eu fui a uma loja de roupas e ali eu me deparei com algo que até então eu não tinha percebido. Como a gente muda a nossa consciência de ser e como a gente cria exatamente aquilo que a gente é consciente de ser. Na época em que eu trabalhava na roça, que eu era agricultora, que eu fazia todo o trabalho de casa, que eu ainda continuo fazendo todo o trabalho na minha casa, mas não vou mais para a roça, não sou mais agricultora, trabalho hoje no conforto da minha casa, direcionando mulheres que querem mudar as suas vidas. Naquela época, eu ia direto olhar as roupas mais baratas, aquelas mais inferiores, aquelas que não tinham qualidades, porque aquela era a minha consciência de ser. Era aquilo que eu sabia que fazia sentido para mim. Eu era aquela pessoa, eu era consciente de ser a pessoa, a mulher que usava aquelas roupas, com pouca qualidade, com o valor lá embaixo. Algo assim que fosse uma peça nova, mas que de preferência estivesse na promoção. Isso sim me deixava feliz. E eu voltava alegre para casa, porque enquanto meus outros familiares, principalmente a minha irmã, que sempre foi diferente nesse sentido de mim, enquanto ela pagava caro por uma peça de roupa, eu não. Eu tinha conseguido comprar 3, 4 peças pelo valor que ela tinha pago em uma. Então, eu achava isso excelente, porque aquela era a minha consciência de ser. E ontem eu me peguei olhando peças com boa qualidade. Sendo de boa qualidade, o valor também é muito mais elevado, condizente com a qualidade da peça. Mas eu me impressionei porque ali dentro da loja mesmo me caiu a ficha de como eu estava me comportando agora, de como eu tinha mudado a minha consciência de ser. Ao invés de eu procurar aquelas roupas com um valor mais baixo, que estavam na promoção, com pouca qualidade, eu fui buscar peças de boa qualidade. Sem ao menos perceber isso, porque essa é a minha consciência de ser hoje em dia. Então eu mudei de uma forma que muitas vezes eu nem percebo como eu progredi, como eu mudei. Sendo que há poucos dias atrás eu encontrei um cartãozinho ainda, meu cartão, de anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, do Bolsa Família. Ou seja, eu já vivi do Bolsa Família. Eu me lembro muito bem a dificuldade que era de ir para a cidade comprar um pacote de fraldas. Um pacotão de fraldas estava R$ 80 e aquilo era absurdo para mim. Era um valor que eu não tinha disponível. Então entenda que o mundo ele não pode mudar até que você mude a sua concepção sobre ele. Você pode mudar a sua realidade. Isso está em suas mãos. Mas o mundo não vai mudar, as pessoas não vão mudar, as situações não vão mudar, enquanto você não mudar a sua concepção sobre elas. Você precisa mudar o seu olhar. Você precisa entrar na frequência do que você quer
e tirar o foco de pessoas, de situações, de coisas externas. O externo que está representado na sua vida hoje nada mais é do que um reflexo das suas concepções anteriores, da sua consciência de ser antiga. Tudo que você tem na sua vida hoje, você teve a consciência de que isso seria possível para você em algum momento da sua vida, tanto que você criou isso para você. Sejam problemas, dificuldades ou coisas boas na sua vida. Como eu sempre disse, eu sempre fui consciente de que um dia eu seria mãe. E eu queria ser mãe de pelo menos 2 filhos, um menino e uma menina. E é isso que está na minha realidade hoje. Se hoje você está consciente de ser uma pessoa que tem uma baixa condição financeira, que você não tem condições financeiras de comprar aquilo que você deseja, mude a sua consciência de ser. Passe a agradecer pelo que você já tem. Pare de focar na falta. Esse foi um entendimento que demorou para eu entender, porque lá no início eu queria também modificar isso na minha vida. Então, a minha consciência de ser era de ser uma pessoa muito escassa. Como eu disse, eu mal conseguia pagar um pacote de fraldas por mês. Então, enquanto eu estava na minha casa, eu conseguia me manter congruente com os meus objetivos, com os meus sonhos, mas quando chegava o momento de eu ir para a cidade para fazer compras, onde o dinheiro saía das minhas mãos, o pouco que eu tinha que usar para comprar as coisas, ali pegava. Ali era difícil para mim. Mas eu entendi que eu não podia focar na falta, que eu deveria agradecer pelo que eu já tenho. E tudo que eu dou me volta em dobro. Mas primeiro eu preciso vibrar nessa frequência, numa frequência de abundância, numa frequência que nada vai me faltar. Que tudo aquilo que eu realmente preciso vai chegar até mim de alguma forma. Outra consciência que eu tive essa semana, eu fui pegar um limão para fazer um suco meio-dia. E eu cheguei no pé de limão e eu vi ele cheio, cheio, cheio de limões, caindo no chão já de tanto que tinha. E quando eu tirei um limão de lá, eu fiquei pensando, eu não preciso economizar os limões, mesmo que eu tire todos eles, que eu me apresse para fazer suco para não perder aqueles limões que estão lá. Eu não preciso fazer isso, porque a natureza ela é abundante. Mesmo que todos caiam, eles vão florescer de novo, vão se criar de novo. Em pouco tempo eu vou ter limões de novo. É a mesma consciência que você precisa ter sobre o dinheiro. É claro que precisa ter um controle, é claro que você não vai gastar com coisas que não são essenciais, que você não vai se endividar, porque no momento que você está endividado com algo, a sua frequência é de preocupação, é de ansiedade, é de dúvida. E quando você vibra nessa frequência, você atrai o mesmo. Então, passe a criar uma consciência de ser aquela pessoa que você deseja ser. Passe a alimentar isso na sua mente. Passe a se comportar dessa forma, a agir dessa forma, a pensar dessa forma. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você pode simular uma conversa. Você pode pedir sugestões, ideias de como
aquela pessoa que você deseja ser, como ela pensa, como ela age, o que ela lê, o que ela faz, como ela investe o seu dinheiro. E assim, inserindo micro hábitos na sua vida, você passa a criar uma realidade diferente, mas voltado para a sua responsabilidade, sem olhar para o mundo ou para as pessoas desejando que elas mudem. Elas não vão mudar. O que precisa mudar é a sua consciência de ser. É a concepção que você tem sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas ao seu redor. Quando você passa a acreditar que conquistar os seus objetivos é possível, isso será possível na sua vida, porque você mudou a sua visão. No momento que você muda a sua visão, no momento que você muda o seu ponto de atenção, é como se abrisse uma nova janela. E essa nova janela te traz novas oportunidades. Como eu sempre disse em vídeos anteriores, as oportunidades estão ali, estão ao seu redor. Mas se você não está na frequência dessas oportunidades, você não vai ter acesso a elas. Você nem ao menos vai perceber e enxergar essas oportunidades. Mas no momento que você assume a responsabilidade sobre a sua vida, entendendo que você precisa mudar, a mudança começa no seu interior. Primeiro você muda aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você acredita sobre si mesmo e sobre os outros. E no momento que você passa a fazer essas modificações, o externo, o exterior, precisa expressar o que está no seu interior. Eu, há alguns anos atrás, era uma mulher extremamente tímida e envergonhada. Nem sequer um espelho eu tinha na minha casa. E hoje eu estou aqui. E hoje eu estou gravando vídeos para o YouTube. E hoje eu estou guiando mulheres que querem transformar as suas vidas também. Então tudo é possível, mas primeiro você precisa mudar a sua concepção sobre si mesmo. Então esse era o vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Um abraço e até mais.